Olá, você aí, você mesmo, você que está olhando. Tem interesse em aprender matemática, física e química? Tem interesse? Ó, entre em contato aí, ó. Na descrição tem meu número, entre em contato. Vamos lá? Bom, hoje eu vou estar apresentando um exercício didático para começar a apresentar a física dos lançamentos. A gente tem lançamento vertical, queda e lançamento oblíquo. O movimento de como que se descreve o movimento desses casos. Eu vou começar com o lançamento vertical e vou apresentar detalhadamente esse problema para que você, aluno, aprenda definitivamente a usar as fórmulas, entender como que é montado o problema. Vai facilitar muito aí futuramente quando você se deparar com esse tipo de problema, tá bom? Então vamos lá, ó. Questão 6. Lançamento vertical, né? Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 72 km por hora. Determine a. As funções horárias do movimento. B. O tempo de subida. C. A altura máxima atingida. D. Em T igual a 3 segundos, num tempo de 3 segundos. A altura e o sentido do movimento. E E. O instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, nós vamos fazer passo a passo, vamos começar pelo problema 1, tá? Ou pelo item A, ok? E antes mesmo de a gente entrar, começar a resolver as equações, como é um problema bem didático, eu vou explicar passo a passo, ok? De como que descreve esse tipo de problema, tá? Bom, como em física, eu acho interessante nós sempre começar a fazer desenhos esquemáticos do problema. Então, o que acontece? Ele é lançado do solo, um móvel, tá? Vou fazer um móvel quadradinho, tá? Só por interesse mesmo, tá? Ele é lançado verticalmente para cima. Opa! Lançado verticalmente para cima, ok? Com a velocidade inicial. Eu vou chamar velocidade V0, ok? Uma velocidade inicial. Aí por que eu acho interessante a gente fazer os desenhos? Porque, olha só, a gente tem que começar a tratar agora com mais detalhe os referenciais. Eu vou até anotar aqui, ó. Referenciais. Esses referenciais são importantíssimos nesse tipo de problema, tá? Aqui para frente, quando a gente estiver falando do lançamento oblíquo, o referencial é fundamental. Se vocês continuarem estudando comigo, vendo outros vídeos, você vai ver que nem sempre os referenciais eles vão ser iguais. Por exemplo, nesse problema, ele pediu para adotar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E a gravidade é uma aceleração. Nota que é metros por segundo ao quadrado. A gente chama de gravidade ou aceleração gravitacional, devido a um campo gravitacional que a gente tem na Terra, né? Então, os corpos eles são atraídos para o centro da Terra por causa desse campo gravitacional que gera essa aceleração gravitacional, tá? E, ora, vai ser interessante a gente referenciar a gravidade para baixo. Na verdade, a gravidade sempre para baixo. O interessante é que a gravidade é sempre de cima para baixo. Agora, a gravidade
referenciada para baixo, aceleração da gravidade, você tem que decidir se você quer que o seu problema seja para cima positivo ou para baixo positivo. O que é isso? O que significa isso? Primeiro, um outro referencial importante é o zero, o nível zero, o local zero. O local zero que a gente vai colocar aqui no nosso problema é aqui, ó, zero. É o zero, 0 metros, tá? Vou trabalhar com o Sistema Internacional de Medida. A gravidade está em metros por segundo ao quadrado. A velocidade aqui inicial ele deu de 72 km por hora. A gente tem que passar para metros por segundo, né? A gente vai trabalhar com o Sistema Internacional de Medida. Então, o nosso referencial, a gente tem que começar, o primeiro deles é a posição inicial. Eu comecei a posição inicial 0, ou seja, o final aqui do meu módulo, tá? Essa aqui é a posição inicial, 0 metros. Aí, o que acontece? Como eu estou colocando para cima positivo, significa que a partir desse ponto aqui, ó, tudo que for para cima, vou fazer com a retinha, tudo que for para cima é positivo. Um exemplo, só um exemplo, tá? Vou colocar aqui, como se a distância daqui para cá fosse 1 metro, para cá 2 metros, para cá, e fosse aumentando, 3 metros, e assim vai aumentando. Se eu tivesse colocado o referencial para baixo, aqui seria menos, porque como eu coloquei o referencial positivo para baixo, aqui tudo para cima seria menos, e para baixo aqui seria positivo, entendeu? Vocês vão entender melhor isso quando a gente estiver fazendo queda de corpos, quando a gente fazer problema de queda de corpos, que o interessante vai ser colocar para baixo positivo do que para cima positivo. É uma lógica que fica mais fácil você interpretar o problema. Por isso que eu falo que o referencial é importante, ok? Então, vamos deixar para cima positivo, tá? Nós vamos deixar o nosso problema para cima positivo. Aqui começa o zero, né? O zero, e para cima vai aumentando. Então, logicamente, como a gravidade é para baixo, o nosso módulo gravitacional vai ser menos 10 metros por segundo. O nosso módulo da aceleração gravitacional, ela vai ser para baixo. Vocês vão ver isso aqui logo em seguida. Eu queria também deixar um detalhe importante, que é o seguinte: uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado significa o seguinte, presta bem atenção nisso aqui, que em 1 segundo você vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Em 2 segundos você vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo. Em 3 segundos você vai ter uma velocidade de 30 metros por segundo, tá? Ou seja, é 10 metros por segundo para cada segundo. Ou seja, ele aumenta uma taxa de variação de 10 metros por segundo para cada segundo. Isso significa aceleração, tá? Beleza? É importante isso aqui. Às vezes você, com lógica, você resolve o problema rapidamente, só de você entender isso daqui que eu estou passando, tá? Então vamos voltar para o nosso problema. O que acontece? O móvel saiu com a velocidade para cima, né? Ele foi lançado verticalmente a partir do solo, lógico que é para cima, né? Com a velocidade inicial de 72 km por hora. Então, a velocidade inicial dele, o módulo da velocidade inicial, deixa eu colocar ali melhor. O módulo da velocidade dele, inicial, é 72 km por hora, tá? Como eu falei que a gente vai trabalhar no SI, né? Sistema Internacional de Medida, então a nossa velocidade inicial tem que dividir por 3,6, tá? Dividindo por 3,6, a nossa velocidade inicial vai para 20 metros por segundo, tá? Eu não vou nem fazer essa conta, vou deixar para você aí para fazer, tem que costumar a fazer conta. Dá 20 metros por segundo, tá bom? Então, tem que acostumar a fazer esse tipo de conta que eu queria dizer, tá? Esse tipo de conta de divisão. Não tem calculadora no Enem. E geralmente em concurso também não tem calculadora, tem que fazer tudo à mão. Então, 72 km
por hora, eu coloquei segundos ali, é por hora, né? 72 quilômetros por hora é, no Sistema Internacional de Medida, 20 metros por segundo, ok? Então, esse corpo é lançado para cima, né? Aí ele vem e pergunta as funções horárias do movimento. Bom, antes da gente começar a resolver isso, eu quero te dizer o seguinte, olha só, que esse tipo de movimento, só por ele ter aceleração, você já tem que ficar ligado que o movimento é uniformemente variado, tá? Esse movimento é uniformemente variado, tem aceleração. E é óbvio que ele tem aceleração. O que acontece? O corpo é lançado para cima com a velocidade inicial, que é diferente de zero, é 20, e ela vai diminuindo gradativamente. Ou seja, nessa taxa, ela diminui 10 metros por segundo a cada segundo, né? Ela vai diminuindo gradativamente até zero. O móvel vai chegar numa altura final, vai ter zero e depois vai começar a descer, né? Então, por ser um movimento uniformemente variado, a gente vai utilizar as equações do movimento uniformemente variado. Como é a equação horária, é a função horária que ele pede, então a gente tem que lembrar que, vou colocar em amarelo, a função horária, ou equação horária, né, do movimento uniformemente variado, se define como? Dessa forma, a posição final, ou a posição num tempo qualquer, né, por isso que é em função de t, melhor até colocar, é igual a posição inicial dele, ok? Mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Legal, muito bom. Aí, como é um problema didático, eu escrevi a equação sim, mas eu já poderia escrever de outra forma. Como a gente está tratando agora de movimento, de questões na vertical, a gente está tratando de problemas na vertical, então, em vez de usar S, eu vou usar H, de altura, tá bom? Para você já ir acostumando, beleza? A velocidade continua igual, só que, como a gente está dentro de um campo gravitacional, em vez de usar A, eu vou usar G, que é a gravidade, ok? E aí a nossa equação vai mudar um pouquinho, vai ficar desse jeito aqui, ó. H de T igual a H0 mais V0T mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Ok? Fica fácil assim de entender que aqui a gente está tratando de quê? De alturas, né? Aqui a gente está tratando de alturas, tá? Porque é na vertical, tá bom? Então, continuando agora o nosso problema, a gente vai só colocar agora os valores na equação. A gente já tem o V0, já tem o G, o H0 foi de acordo com o nosso referencial. Interessante a gente começar com 0 no solo, é ou não é? Por isso que o nosso H0, nesse caso aqui, é 0. 0 metros, tá bom? O nosso V0 vai ser o que a gente passou para o Sistema Internacional de Medida, 20 metros por segundo, e a nossa gravidade, G, a gente já colocou aqui também, né? Ela é negativa, por causa do referencial, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que ficaria a nossa função horária? Ficaria um H de T igual a H0, que é 0, né? Eu nem preciso pôr, concordem? Se é 0, não preciso nem colocar ele. Então fica V0 vezes o T. O V0 é 20 vezes o T mais menos, né? Porque vai ficar menos aqui, ó. 10 dividido por 2, 5. 5T.
ao quadrado. Só isso, tá bom? E só um momento. Essa resposta aqui, eu poderia fazer ela bem rápido, mas eu quis passar para vocês um passo a passo, tá? De como é importante você saber referenciar, tá? Para você não montar a sua equação errada. E se você monta essa equação errada, a maioria dos itens desse problema você vai errar. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de problema, com um tipo de referencial, tá bom? Vamos para o item B? Então eu vou só copiar a equação que a gente já descobriu, que provavelmente a gente vai precisar dela, tá? Vou só copiar aqui. Então, Ctrl C, vamos para o item B agora. Vou colocar a equação aqui, que a gente descobriu, tá? Não tem problema. Tá. Outra coisa que eu vou copiar é isso daqui. Eu achei interessante. Ctrl C, Ctrl V. Desenho, para a gente ganhar tempo, né? Aí ele vem e pergunta, o tempo de subida. O tempo de subida tem lógica física, e a gente liga a ferramenta matemática para resolver, tá? O tempo de subida, você concorda comigo que vai ter altura máxima nesse tempo de subida? A gente tem altura máxima nesse tempo de subida, é ou não é? E também é um tempo em que a gente teria que lembrar de equação de segundo grau. Ó, isso aqui é uma equação de segundo grau. É ou não é uma equação de segundo grau? Então, nessa equação de segundo grau, a gente vai ter uma parábola. A parábola com concavidade voltada para baixo. É ou não é? Essa aqui é a parábola do movimento. Tá? É a parábola do movimento. O que eu quero que vocês entendam? Que isso é muito importante, tem aluno que confunde. Isso daqui é a equação matemática do movimento. Representa, melhor dizendo, isso daqui representa a posição da altura no tempo, no decorrer do tempo, tá? Isso aqui é a posição da altura no decorrer do tempo, mas não é, presta bem atenção que eu vou falar aqui, aluno, olha, presta bem atenção. Não é a trajetória que o móvel está fazendo. Não é a trajetória dele vai ser essa aqui, ele vai para cima reto, se não tiver nem nada empurrando ele, um vento, qualquer coisa, ele vai para cima reto e desce. Essa seria a trajetória do meu móvel. Mas isso daqui significa a posição da altura no decorrer do tempo. Não sei se vocês conseguem entender isso. É a posição da altura no decorrer do tempo. Tanto é que aqui é tempo, tá? E aqui é altura. Deixa eu colocar aqui uma setinha. E aqui é um gráfico. Aqui é um gráfico, tá? Da posição da altura, que é H. Deixa eu colocar aqui. Da altura. Pelo tempo, da altura em metros, né? Pelo tempo em segundos. Não é a trajetória. Isso daqui é só a representação do gráfico dessa função de segundo grau. Entenderam? Então é só a representação gráfica dessa função de segundo grau. Não é a trajetória. Não confunda, tá? Porque logo em seguida a gente vai ver o lançamento oblíquo, que o lançamento oblíquo, a parábola é a trajetória, mas nesse caso não é. Esse caso aqui é só a equação, né? É só o gráfico da equação do segundo grau, tá? Aqui, ó, eu coloquei ela bem aqui, por quê? Porque aqui nesse tempo aqui, no tempo 0 segundos, a gente vai ter a altura 0 metros. Foi definido no problema anterior. Foi ou não foi? Nesse tempo aqui 0, a gente vai ter a altura 0, tá? Aí, olha só, olhando para a função do segundo grau, para
para a equação do segundo grau, né? Como é que eu acho esse valor aqui, ó? Tá vendo que esse valor aqui significa o corpo vai para cima, ele vai numa trajetória para cima, é ou não é? Aí ele vai ter uma altura máxima aqui, ó. Uma altura máxima. Eu vou chamar H máximo. E um tempo de subida. E o tempo de subida. Aqui, ele vai chegar lá. Na altura máxima ele vai ter o tempo de subida. E depois ele vai começar a descer. Ele vai começar a perder a altura. Você concorda comigo que aqui é a subida? Essa parte aqui do gráfico é a subida. E essa outra parte aqui é a descida. Tá? Então o tempo que ele quer é exatamente esse aqui. Tá? O tempo de subida é esse tempo aqui que ele quer. Tá? Eu vou chamar TS. Tá bom? É o tempo de subida que ele quer. Tá? Aí matematicamente, como que eu faço isso? Você poderia encontrar as raízes, somar elas e dividir por 2, que é justamente como é formulado aqui, ó, na matemática, que a gente chama isso aqui de quê? De vértice, né? Ou seja, o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é exatamente isso que eu falei. Você encontra as raízes, soma e divide por 2. Tá? O médio delas, né? É assim que você encontra. Como não é minha intenção demonstrar isso, eu vou só utilizar o quê? A ferramenta matemática. Como é que eu acho o x do vértice? O x do vértice é o quê? É menos b sobre 2 vezes a. É só isso. Menos b vezes 2 vezes a. Tá bom? Então, o x do vértice, que vai ser meu tempo em segundos, ou meu tempo de subida, vai ser menos b. Agora presta bem atenção nessa equação aqui, tá? Quem é A, quem é B, quem é C? A gente está acostumado a olhar a equação assim, ó. Y, né? Ou f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. É ou não é? A gente vê aqui, ó, A, B, C, nessa ordem, da esquerda para a direita. Só que, olha bem para essa equação, ela está invertida, né? Ela está invertida, o tempo ao quadrado está por último, ou seja, que seria o nosso x ao quadrado, ele está por último, né? Então esse aqui seria C, esse aqui, o C é 0, né? Que não está aparecendo, o B é esse e o A é esse, entenderam? Então ficaria assim, ó, menos B, que seria 20, dividido, eu vou até colocar aqui antes da nossa equação, quem seria o A da nossa equação? Só para ficar mais didático. Seria menos 5, ok? E quem seria o B dessa nossa equação? O 20. Então aqui ficaria 2 dividido por menos 5, ok? Então isso daqui fica menos 20 dividido por menos 10. O tempo de subida é igual a 2 segundos. Ele demora 2 segundos para subir. Tá bom? É isso. Gostaram? Vamos para o próximo? Vamos lá? Eu vou só copiar novamente o que eu preciso, né? A equação. Ctrl C. Vamos para o item C agora. Para o item C. E para o esquema. Está só aumentando. Vamos fazer aqui Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Então vamos lá. Então, a altura máxima atingida. A altura máxima atingida, a gente pode fazer de duas formas agora. Agora que eu já demonstrei para vocês, né, que é o vértice ali. O interessante é esse daqui, deixa eu copiar também, que esse problema é interessante, a gente copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, que o tempo que ele demora para subir, ele vai chegar na altura máxima. Então a gente poderia simplesmente substituir esse tempo de subida que a gente descobriu, que é 2 segundos, nessa fórmula, tá? É uma forma de resolver. Então eu teria o H máximo, seria o H de 2, é o meu H máximo ali, ó.
tá? Eu falei, chamei de H máximo. É exatamente o H, a altura, em 2 segundos, tá? Então fica igual a 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado, tá bom? Então, meu H máximo vai ser igual a 20 vezes 2, 40, menos 5 vezes 2 elevado ao quadrado, 4, certo? Beleza? Então, isso daqui é a minha altura máxima. Peraí, altura máxima vai ser igual a 40 menos 20. Minha altura máxima vai ser 20 metros. Ok? Qual outra forma que tinha para resolver? Utilizando a matemática, é o y do vértice. Certo? E como é que a gente calcula o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá vendo o trabalho que vai dar para calcular o delta? Não era melhor a gente fazer dessa forma? Por isso que é bom aprender ao invés de decorar. Mas beleza, vamos calcular isso daqui rapidinho. Quanto é que é o delta dessa equação? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Então, o delta vai ser o quê? O delta vai ser b ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 5, vezes c, que é 0. É ou não é? C é 0. Né? Então, o delta vai dar simplesmente o 20 ao quadrado, que é 400. Ok? Então, ó, o nosso y do vértice aqui vai ficar menos 400 dividido por 4 vezes menos 5. 20, né? E aqui vai dar menos 20, melhor dizendo. Então fica menos 400 dividido por menos 20. Cancela aqui, cancela o sinal aqui, 40 dividido por 2, 20 metros. A mesma resposta. Tá bom? Vamos pro próximo, então. Estão gostando? Bem didático, né? Então, essa aqui era o C, né? D. Um tempo de 3 segundos, a altura e o sentido do movimento. No tempo de 3 segundos, tá? Deixa eu copiar aqui a fórmula que nós vamos precisar dela agora. De novo. A fórmula da equação horária. Vou precisar disso daqui. E disso daqui. De novo. Para explicar esse problema que é interessante. Vamos lá. Em tempo de 3 segundos. A gente descobriu que o tempo de subida é 2 segundos. Então, se é 3 segundos, ele vai estar aqui, ó. Né? E é óbvio que o corpo vai estar descendo. Então, o sentido do movimento é de cima para baixo. Né? A gente já respondeu o sentido utilizando aqui, lógica. A gente chegou a uma subida em 2 segundos, é óbvio que a partir de 2 segundos ele vai começar a descer. Tá bom? Aí, ó, uma coisa para não confundir, aí se o aluno pensa que isso daqui é a trajetória do movimento, ele vai colocar para cá, né? Ele vai colocar alguma coisa assim, a velocidade do corpo nesse ponto, mas não é. Ele sobe, depois desce, né? Simplesmente isso, a trajetória dele é subir e freando, parar, depois descer e acelerar para baixo, tá bom? Então o sentido do movimento é de cima para baixo, tá? E a altura em 3 segundos? Simples, só substituir naquela fórmula ali, ó, tá bom? Só substituir nessa fórmula ali. Vou só apagar isso daqui. Só substituir nessa fórmula ali. Então, ó, eu quero o H de 3 segundos. Só isso, tá? Vai ser 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Então, a altura de 3 vai ser 60, né? 9 vezes 5, 45, certo? 9 vezes 5, 45. Isso. 9
45. Tá. E a altura de 3 segundos, então, vai ser 60 menos 45, que vai dar 15 metros. Tá bom? Simples, simples. E o sentido de cima para baixo. Para baixo. Ok? Ou seja, assim, a velocidade nesse ponto, o movimento nesse ponto, que é definido pela velocidade, não é? É definido pela velocidade. Vai ser uma velocidade qualquer, é uma velocidade, vou chamar aí velocidade no tempo 3, né? Então, vou colocar V3 aqui, tá? Vai ser aí, de cima para baixo, tá bom? Beleza? Então, vamos para o próximo, para finalizar. Ah, não, acho que tem mais 2 itens, né? Esse aqui é o D. Deixa eu ver. C, D. Vou só arrastar aqui um pouquinho, só um instante. D, E. Então, esse aí, ele pede o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Bom, eu vou fazer matematicamente e vou mostrar também pela lógica, que a gente já descobriu o tempo de subida, né? Então, vocês concordam comigo que o tempo para ele atingir o solo vai ser 4 segundos? Se ele demora 2 segundos para subir, se ele demora 2 segundos para subir, ele demora 2 segundos para cair, tá bom? Isso é óbvio, tá? Então, o tempo para ele atingir o solo, eu vou chamar tempo final, vai ser 4 segundos. Bom, aí como que eu resolveria isso matematicamente? Assim, ó, eu pegaria a fórmula, tá? Ou seja, se você não soubesse que o tempo de subida também fosse 2 segundos, e você precisasse, a partir dessa fórmula, descobrir somente o tempo de final aqui, ó. Esse tempo final aqui, tá? Como eu já tinha até falado, são as raízes dessa equação. São as raízes, né? Ou seja, vai ser o tempo em que a altura é 0 metros. É a raiz. É ou não é? Entendeu? Vezes o tempo ao quadrado. Então, tem que resolver essa equaçãozinha aqui do segundo grau. Ela é bem simples de resolver, tá? Por quê? Porque ela é uma equação incompleta. Quando ela é uma equação incompleta, você não precisa resolver por Bhaskara, tá? Para quem não sabe, um macetezinho. Essa aqui é incompleta quando C é igual a 0. Toda vez que você tem uma equação de segundo grau cujo C é igual a 0, você vai fazer dessa forma. Você vai evidenciar o T, porque está nos dois membros, tá? E vai fazer uma distributiva ao contrário. Ou seja, qual seria o número que eu teria que multiplicar por T para dar 20T? 20. E qual o número que eu tinha que multiplicar por T para dar menos 5T ao quadrado? 5T. Entenderam? 20 vezes T, 20T. Menos 5T vezes T, menos 5T ao quadrado. Tá bom? Aí, aqui ó, é um produto, certo? Como que um produto pode dar zero? Um produto entre dois números. Se um deles for zero. Se um deles já for zero, essa equação dá zero. Ou seja, uma das soluções é um T, que está aqui, ó, esse membro aqui, ser zero. Entendeu? Ou esse membro aqui ser zero, desse produto, tá? Então, uma das respostas é tempo igual a zero, e é zero, porque a gente já viu, já sabia que numa das alturas zero era com o tempo zero, que foi a nossa definição lá no início do problema, e a outra é 20 menos 5t igual a zero. Passo 20 para lá, fica menos 5t igual a menos 20, então, menos 20 dividido por 5, tempo igual a 4 segundos, que é o que a gente descobriu, que é o nosso tempo final. Beleza? E qual seria a velocidade? Vou acrescentar um detalhezinho.
Qual seria a velocidade aqui na hora que ele encosta no solo? Ele não sai com a velocidade inicial de 20 metros por segundo? Se ele sair para cima a 20 metros por segundo, ele vai cair naquele ponto ali, se ele não tem nada empurrando ele vai cair no mesmo ponto, tá? A 20 metros por segundo, tá? Ele vai subir a 20 metros por segundo, quando ele cair, ele cai a 20 metros por segundo, tá? É interessante se vocês viram aquele filme do Adam Sandler. Qual é o nome do filme mesmo? Eu já até esqueci. Se vocês lembrarem, coloquem na descrição aí, coloquem aí nos comentários, aliás, melhor dizendo. Que o rapaz lá solta uma flecha para cima, tá todo mundo ali reunido, ele solta uma flecha para cima, né, uma brincadeira que eles fazem, e todo mundo sai correndo desesperado, porque quando a flecha cai, ela sai ela volta na mesma velocidade que ela saiu lá do arco, né? E aí o pessoal sai correndo, aí na hora que volta, infelizmente ele acerta a bunda de um lá. Assista o filme, se você não assistiu, é interessante. Curta o nosso canal, se inscreva se você não se inscreveu ainda, divulgue o nosso trabalho. Se você conhece alguém que tem dificuldade em matemática, em física, química, entre aí em contato aí com o número que está na descrição. E um abraço e até a próxima.